Vamos a mais um passatempo de estatística. Estamos aí na página 15 com exercício 5. Eu vou aproveitar para revisar todo o processo. Primeiro, procurar Xmin, 35.9, procurar Xmax, 90.6, contar quantos números tem, essa tabela tem 50. Calculando o intervalo de classe, aplicando a fórmula de Sturge, a gente encontra o intervalo valendo 8. Lembrando que a gente despreza a parte decimal. Com esse número eu consigo montar as minhas classes, que vão de 35.9, que é o Xmin, mais 8 para 43.9, 43.9 mais 8, 51.9, 51.9 mais 8, 59.9, 59.9 mais 8, 67.9, 67.9 mais 8, 75.9, 75.9 mais 8 dá 83.9, 83.9 mais 8, 91.9. Procurando na tabela de distribuição da amostra, nós encontramos dois valores para a primeira classe, um valor para a segunda classe, um valor para a terceira, 5 valores para a quarta classe, 10 valores para a quinta classe, 29 para a sexta classe e 2 para a última. Esse é o processo mais trabalhoso, mas nós já temos esse exercício pronto de umas aulas anteriores. Temos aí agora a oportunidade de calcular esses 50 valores distribuídos nessas classes, a média. A média eu preciso encontrar os pontos médios de cada uma dessas classes, que é 35.9 mais 43.9 sobre 2, 39.9. Depois, 43.9 mais 51.9 sobre 2, 47.9. Nós já vimos que, como eu sei que o intervalo de classe é 8, eu também posso ir pulando o ponto médio de 8 em 8. 47.9 mais 8, 55.9, mais 8, 63.9, mais 8, 71.9, mais 8, 79.9, mais 8, 87.9. O cálculo da média para dados agrupados depende da coluna da frequência vezes o ponto médio. Então, nós vamos agora pegar 2 vezes 39.9, que é frequência, primeira classe, vezes o ponto médio da primeira classe, 79.80. 1 vezes 47.9, 47.9. 1 vez 55.9, 55.9. 5 vezes 63.9, 319,50. 10 vezes 71.9, 719. 29 vezes 79.9, 2.317,10. E 2 vezes 87.9, 175,80. A intenção é de calcular a média, eu preciso fazer o somatório dessa coluna e aplicar a fórmula do cálculo da média, que é somatório de φ vezes x, sobre o somatório de φ. Para esse exercício, somatório de φ vezes x, 3.715 sobre 50, 74,3. Atentem para o critério de arredondamento, que é milésimos, 3 casinhas após a vírgula, eu só vou acrescentar 3 zerinhos ali, 74,300. Obedecer o critério de arredondamento. Bom, como eu sei que a média é 74.300, eu tenho que procurar aí agora na tabela em que classe que esse 74.300 está inserido. Aqui, ó, do 67.9 até o 75.9. Isso me permite saber quantos estão antes da média, 2 mais 1 mais 1 mais 5, propiciando o cálculo da porcentagem da quantidade de valores antes da classe da média. Como é que eu faço porcentagem? Eu tenho 50 valores, que significa 100%, e desses 50, 9 estão antes da média. Calculando então a porcentagem daria 18, porém eu vou escrever com 3 casinhas após a vírgula. 18,000. Da mesma maneira, nós temos uma quantidade de valores na classe da média, que são 10. Então, estes 10, calculando a porcentagem, 50 100%, 10 x%.
fazendo o cálculo da 20, eu só vou acrescentar 20,000 para manter o critério de arredondamento, que é milésimos. Da mesma maneira, nós temos quantidade de valores após a média. São 29 mais 2. Isso é igual a 31, então 50 é 100%, 31 é x. Isso dá 62%, eu só acrescento 62,000. Com estas informações, eu elaboro a curva de Gauss, escrevendo ali o menor valor, que é 35,9, o maior valor, que é 91,9, e identifico esquematicamente aqui a classe aonde está a média, coloco o valor da média, 74,300. E também vou colocar a porcentagem antes da média, 18,00, porcentagem na média, 20,000, e acima da média, 62,000. Continuando. A próxima coluna que nós vamos trabalhar é a coluna da frequência acumulada, que é representada por F maiúsculo. O que eu faço? Eu vou ali nas classes com as frequências simples e vou acumulando informações. Na primeira classe eu acumulo 2. Os 2 que eu tenho acumulados mais 1 da próxima classe, 3. Os 3 que eu tenho acumulados mais 1 da próxima classe, 4. Os 4 acumulados mais 5 da próxima classe, 9. 9 acumulados mais 10 vai para 19. 19 mais 29, 48 valores acumulados. 48 acumulados mais 2, 50. Lembra que eu comentei que esse valor aqui tem que ser igual ao somatório das frequências. É como se fosse uma provinha real. Próxima coluna. Agora vamos trabalhar com porcentagens. Significa que nós vamos ter que escrever as respostas com 3 casinhas após a vírgula. Esta porcentagem será feita com os valores da coluna da frequência simples, que é o F minúsculo. Então, a primeira porcentagem que eu vou calcular se refere à primeira classe, que tem 2 na frequência. Então, tu vai pegar a tua maquininha, vai fazer 2 vezes 100 dividido por 50, que seria este processo do cálculo de porcentagem. Não vai estar escrito aqui nessa coluna, mas eu sei que vocês vão fazer aí na maquininha. Na calculadora, quando você calcula a contribuição dessas duas quantidades em termos percentuais com relação aos 50 valores, deu 4, só que a gente escreve 4,000 para manter o arredondamento em milésimos. Agora você vai calcular a porcentagem representativa do número 1. Então 50 é 100%, 1 é x, dá 2,000. Da mesma maneira, a próxima classe também a frequência é 1, 50 é 100%, 1 é x, vai dar 2,000. Próxima classe tem frequência 5, então 50 é 100%, 5 é x, 10,000. Esse exercício vai deixar bem claro que nós temos que escrever nas respostas o grau de aproximação. Mesmo que o resultado dê exato, nós, nas porcentagens, é que devemos acrescentar 3 casinhas após a vírgula. E na média também. A próxima classe tem frequência 10, 50 está para 100%, assim como 10 está para x, 20,00. A próxima classe tem frequência 29, 29 é parte dos 50, então 50 é 100%, 29 é x, deu 58,000. A última classe tem frequência 2, 50 está para 100, assim como 2 está para x, dá 4,000. O que nós temos que fazer é, esta coluna ela precisa ser adicionada todas essas parcelas. Bom, quando a gente adiciona todas essas parcelinhas, tem que fechar 100. Aqui, para lembrar, 100,000. Milésimos sempre, tá? Vamos para a última coluna, que também é uma coluna de frequências relativas, só que agora é frequência relativa acumulada. Nós vamos calcular a porcentagem com esses valores aqui. A coluna da frequência acumulada. Primeira classe são os mesmos 2, que na primeira a gente só acumula 2, então 50 está para 100, assim como 2 está para x, 4,000.
A próxima classe de frequência acumulada tem 3. 50 está para 100, assim como 3 está para x, 6,000. A próxima classe tem 4. 4 é a participação da frequência acumulada até a terceira classe, então 50 está para 100, assim como 4 está para x, 8,000. Próxima frequência acumulada é 9. 50 está para 100, assim como 19 está para x, 18,00. 50 está para 100, assim como 19 está para x, 38,000. No último valor da coluna aqui, ó, 48. Então, 50 está para x, 48 está para 100. 96,000. Finalmente, né, o valor total que é 50. 50 está para x, assim como... Perdão, 50 está para 100, assim como 50 está para x, vai dar 100,000. Um belo exemplo de como a gente tem que manter os critérios de arredondamento. Uma boa revisão aí de média e as novas colunas aí, né? Frequência acumulada, frequência relativa acumulada, frequência relativa simples. Após esse exercício, eu convido vocês a fazer os demais aí, né? O meu mascote aí. Agora eu vou resolver os demais exercícios, que pode ser lá da página 15. Ou aproveitar ali na apostila de vocês, na página 20, eu vou reproduzir uma parte dela que tem exercícios resolvidos como gabarito, para que vocês possam exercitar. No exercício 1 diz assim, ó, dada a distribuição de frequência, complete a tabela com arredondamentos em centésimos. Aqui a imagem vai apresentar a tabela completa, mas se você olhar na sua apostila, as informações que você tem lá são só das duas primeiras colunas ali, ó. As demais colunas aqui já estão prontinhas. É bom que vocês podem utilizar esse como gabarito para exercitar arredondamento, frequência acumulada, e verificar, né, se a porcentagem fecha assim por diante. No exercício 2, a mesma coisa. Vai olhar para o exercício 2, ali na página 20, e imaginar que só as duas primeiras colunas existam. As demais deverão ser feitas por você. E aqui o arredondamento é em milésimos, olha que bacana, ele deu 99,999. Vamos ter que compensar na maior parcela. Bom exercício para se divertir com a estatística. E o exercício 3, eu sei que vocês têm ele resolvido ali na apostila, mas olha aí para a tela. Tem que imaginar ele assim, ó. 3. Cada sequência de dados referente à pesquisa, envolvendo alunos, dando notas para as aulas e estatística, atribuindo de 0 a 10. Então tem uma sequência de notas toda bagunçada. O que tu terias que fazer? Procurar x-min, procurar x-max e fazer o exercício completo. Isso é legal de fazer. Tu tens que imaginar que esse gabarito que está aí na apostila, ele está para que você tenha como acompanhar a resolução. Aproveitem os exercícios resolvidos da página 20, assim como os demais que a gente já fez, para vamos nos preparar para a nossa provinha da semana que vem. Um bom estudo a todos e até a próxima!